Então, vereadores e vereadoras, atenção a esse recado. Conforme o requerimento 076-0016-2025, de autoria do vereador João da Cinco Irmãos, o horário da tribuna livre está destinado ao senhor Hélio Cury Filho, presidente da Federação Paranaense de Futebol, para que faça o uso da palavra sobre o seguinte assunto: a relevância do futebol amador de Curitiba. Então eu convido o vereador João da Cinco Irmãos para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. Bom dia, senhores e senhoras vereadores, todos que nos acompanham. Hoje está animada aqui a nossa Câmara Municipal, bastante visitantes, pessoas também que nos acompanham nas redes sociais. Hoje trago à Tribuna Livre um tema de profunda relevância para a nossa cidade, que é o futebol amador de Curitiba. Mais que uma prática esportiva, ele é um instrumento de inclusão social, formação de valores e fortalecimento de laços comunitários. Curitiba possui uma rica tradição no futebol amador, com campeonatos organizados desde 1917. Essas competições não apenas promovem o esporte, mas também são pilares da formação de cidadãos conscientes e engajados. Haja visto, muitos clubes, a maioria deles, tem projetos sociais, tem categorias de base, do Santíssima Trindade até o nosso Iguaçu, do nosso ali também do Vila Auer, até clubes lá, por exemplo, do Barreirinha, da Zona Norte, Então muitos presidentes aqui hoje, então a gente quer estar colocando essa importante discussão aqui hoje, que quando a gente fala de futebol amador, estamos falando também de muita movimentação na cidade, geração de empregos também. O futebol, tem uma frase de Aguirre Sacchi que fala, o futebol é a coisa menos importante das mais importantes. Mas há um paradoxo nessa fala, Haja visto que no Brasil são quase 1 milhão de empregos gerados pelo futebol. Por exemplo, venda de material esportivo dos clubes, grandes clubes, que tem aí muita torcida, saúde esportiva, profissionais da área da fisioterapia, por exemplo, tem treinadores, preparadores físicos. Então a gente sabe que é muito importante para a economia também, Na parte social, a parte também, Haja vista que, se percebermos, a maioria dos nossos craques, dos nossos jogadores, são oriundos de periferias das grandes cidades, E normalmente começaram num clube amador, um clube varziano, como se diz na futebol antigo, o clube, futebol de várzea, e muitos desses craques estão hoje e defenderam a nossa seleção, e ainda continuam defendendo a seleção brasileira, por exemplo, mas são oriundos de projetos sociais de futebolzinho lá, de campinho de grama, futebol de rua, batido, começo sempre lá. Então a gente fica feliz de trazer esse tema. O presidente Hélio Cury Filho, atual presidente, vai fazer a explanação daqui a pouco já. Também saúdo a presidente do antecessor dele, o presidente Hélio Cury, hoje na CBF também. Então a gente sempre gosta de destacar toda a cultura que envolve o futebol, a suburbana. São 30 clubes da nossa cidade, com muita tradição, alguns com mais de 100 anos. Tivemos agora recentemente um dos maiores clássicos da primeira divisão, que é o Clássico da Polenta, entre Iguaçu e Trieste. Mais de 2.000 pessoas lá no estádio. Então isso demonstra o valor do futebol amador da nossa cidade, que é considerado um dos melhores do nosso país. Então a gente sabe também da luta dos presidentes, das diretorias. Não é fácil, trabalhar com futebol. Conversando com muitos ali, a gente acompanha alguns de perto, a gente sabe da dificuldade de montar elenco, de tudo que envolve o futebol, Mas a prefeitura também tem feito sua parte, aí, tem se aproximado. Recentemente, a cidade de Curitiba fez uma parceria
com grama e terra para 32 clubes do futebol amador da cidade, né? Programa de revitalização dos gramados. Então, creio que o Eduardo tem isso também na pauta dele, de estar fortalecendo cada vez mais o futebol amador da nossa cidade, que a gente sabe, como eu disse antes, né? Quando a gente coloca o futebol apenas como meramente ali só a diversão ou estádio, é relevante, mas quando colocamos na parte social, na formação humana, na inclusão social, então ele eleva o patamar, ele acaba se tornando algo que às vezes transforma a vida das pessoas, como transformou a vida de muitas pessoas aí no nosso país. Então já vamos pedir aqui, presidente, estou encerrando meu tempo ali, já vou pedir aqui já um vídeo, está preparado, que o presidente pediu para iniciar antes um vídeo, e daí já convidar ele para compor a mesa e também fazer a fala e a explanação aqui sobre o futebol amador da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Então já concedemos agora a palavra para usar a tribuna livre o senhor Hélio Cury Filho, presidente da Federação Paranaense de Futebol. Meu melhor bom dia a todos, caro presidente Tico Kuzma. Em seu nome, cumprimento toda a mesa, todos os vereadores e os colaboradores desta casa. Caro vereador João das Cinco Irmãos, a quem agradeço o convite e a oportunidade. O caro vereador Sidney Toaldo, também presidente do Iguaçu, em seu nome, cumprimento todos os filiados da federação, em especial aqueles que estão aqui presentes. Destaco a presença ainda dos diretores da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, em nome do professor Mário Fontoura, e também destaco a presença do ex-presidente e vice-presidente da CBF, meu pai, Hélio Cury, e mais uma vez agradeço a presença de todos os nossos filiados. É uma honra estar aqui para falar do nosso futebol. Quando assumi a Federação Paranaense há 2 anos, sabia que teria um terreno fértil para que pudéssemos trazer inovação, mudanças e um grande potencial de crescimento. Nesses 2 anos, talvez o que mais tenha mudado é a visibilidade do nosso futebol. Um futebol que sempre foi muito forte, mas que agora é visto, lembrado e valorizado. Implementamos as transmissões esportivas, colocamos novamente o nosso campeonato paranaense profissional na TV aberta, investimos em campanhas e principalmente em campanhas sociais. Porém, mais do que falar da federação, apresentar a federação, eu quero destacar a nossa suburbana aos senhores vereadores, onde o curitibano encontra o futebol raiz, onde a tradição encontra o futuro. Somos reconhecidamente o melhor futebol amador deste país. A federação tem entre seus filiados aqui em Curitiba 36 clubes, 4 profissionais e 32 clubes amadores, o que demonstra a força e a pujança do nosso futebol amador. Para aqueles que não conhecem o nosso futebol amador, ele é dividido de uma forma bem rápida em Série A, Série B, Série C, representando todos os bairros da nossa cidade. Nós temos 12 clubes na Série A, tanto adulto e juvenil, que representam 10 bairros. Nós temos a Série B, com 12 clubes, que estão presentes em 11 bairros. E depois, a Série C, que é um capítulo à parte, porque teve a seu retorno nesse campeonato depois de 23 anos. Hoje conta com 8 clubes, representando 8 bairros, estando presente em 8 bairros. Todos esses clubes possuem, além do seu campeonato adulto, uma divisão juvenil
para fomentar o nosso esporte. Todas as regiões de Curitiba estão contempladas. Além disso, sabendo da importância da nossa suburbana, esta casa, recentemente, por proposta do vereador Leônidas Dias, destacou o dia 14 de abril para comemorar o Dia do Futebol Amador, aqui em Curitiba. Em homenagem, ficou ainda maior o que nós fizemos. Para aumentar a importância e a relevância do nosso futebol amador, instituímos o que nós dizemos a Recopa Amadora, um desafio especial entre o campeão da Série A e da Série B anterior, para decidir quem é o grande campeão da temporada do ano anterior. Em 24, o Trieste foi campeão, e o Combate Barreirinha vice, e o Pilarzinho, este ano, foi o grande vitorioso. Ambos os jogos foram transmitidos em TV aberta. Para quê? Para dar mais visibilidade à nossa grande suburbana. Com relação a essa casa ainda, e com a Prefeitura, a nossa parceria é muito grande. Graças a uma parceria de mais de 40 anos, atualmente está sendo conduzida pela SMELGE, desde 1983, os nossos jovens atletas têm transporte para participar do campeonato amador, em verdadeiro apoio à nossa juventude e fomento do nosso esporte. Agradeço aqui, uma vez mais, tanto aos vereadores quanto à SMELGE pela contínua parceria. Destaco que neste ano já são mais de 640 atletas contemplados na categoria adulto e mais de 740 atletas juvenis. Em pouco tempo, para valorizar ainda mais o nosso amador, criamos um perfil nas redes sociais exclusivo para o futebol amador, que se chama Suburbana FPF. Em pouco tempo conseguimos um grande número de seguidores e este ano trouxemos algo novo, uma mascote para o nosso futebol, que é essa capivarinha que está aparecendo aí, que é o animal símbolo da nossa cidade. Para quê? Para trazer as crianças mais perto do nosso futebol e incentivar os nossos jovens a acompanhar o futebol amador. O amador é isso, é um espaço para a nossa família. Outra marca da nossa gestão também, como eu falei, são as transmissões, é dar mais visibilidade. Nós voltamos a ter um YouTube com mais de 45 mil inscritos, com diversos jogos transmitidos de forma gratuita a todos, inclusive jogos do nosso futebol amador, das categorias de base. E para levar a suburbana ainda mais longe, consolidamos uma parceria com a TV Paranaturismo. Hoje, nós temos um quadro próprio da suburbana para falar do nosso futebol amador, no programa Futebol Show, que é apresentado por um colega dos senhores, hoje agora secretário, Marcelo Faquinello. Além disso, quando assumi a federação, eu vi alguns assuntos sensíveis, alguns temas, porque questão de responsabilidade do nosso futebol, nós deveríamos atuar. A primeira é a campanha antirracismo, que está de maneira fixa nos nossos jogos, material online e offline, desde 2023. Hoje, inclusive, estamos lançando uma campanha, mais uma nova peça, reforçando essa campanha, que é uma luta constante e permanente da FPF. Aliás, aproveito para agradecer publicamente o ex-atleta e nosso amigo Paulo Miranda, que imediatamente se prontificou a participar dessa campanha e que vai para as redes sociais hoje. Ainda temos a campanha da não violência, que é algo que está nos estádios desde 2023, e também o Deixa Ela, que teve uma repercussão muito grande no nosso estado, uma adesão muito grande, e que culminou numa parceria com o CEVID, que é um órgão do Tribunal de Justiça do nosso estado. Além dessas campanhas permanentes, nós também temos algumas outras parcerias. A parceria com a Lotopar, para que implemente cursos e palestras e outras iniciativas que garantam a integridade no nosso futebol, sem manipulação. E a questão da manipulação é tão importante para nós, seja no futebol profissional, como no futebol amador, que hoje nós temos uma ferramenta editada pela Sport Radar, que é a maior empresa do mundo contra questões de manipulação, que nos fez uma plataforma de estudos, um curso online, e que é obrigatório a conclusão desse curso para que os nossos jovens possam participar dos nossos campeonatos. Também, entre outras campanhas, nós tivemos com o Tribunal Regional Eleitoral, Eleições pela Paz, que os vereadores devem ter acompanhado, mas o mais importante que as nossas campanhas,
Mais importante que as nossas campanhas são as realizadas pelos clubes, que são os grandes elos entre a nossa comunidade e o nosso futebol. Todos os clubes, sem exceção, realizam com maestria campanhas de arrecadação de alimentos, de roupas, de brinquedos, campanhas que auxiliam quem precisa de verdade e nos lembram que o futebol tem sim um papel social muito importante. Nossos clubes não se omitem e não deixam datas como Páscoa, Natal, Dia das Crianças passarem em branco. São toneladas de alimentos e roupas arrecadados anos após anos pelos clubes amadores e dedicados à comunidade ou às instituições focais. Sem contar outras ações sociais que são feitas pelos nossos clubes, como aulas e oficinas de dança, karatê, capoeira, atividades pela melhor idade, além de outras atividades. Uma verdadeira parceria entre o torcedor e o clube. E já que estamos falando dessas campanhas, trago aqui para os senhores, em primeira mão, 2 novas campanhas que iremos fazer a pedido da Smelge. Uma com o Hospital Irastinho e a outra doação de sangue no EMEPAR. Finalmente, de uma forma muito breve, já que estamos, e não menos importante, quando falamos de futebol amador, falamos também de geração de emprego e renda. A FPF gera inúmeros empregos diretos e indiretos, assim como cada um dos clubes amadores aqui presentes e que estão filiados à federação, em todas as regiões da nossa cidade. É uma engrenagem que funciona o ano todo, não só em época do campeonato, reforçando ainda mais a vocação do nosso futebol amador. Uma suburbana que nos enche de orgulho e que une tradição e olhar para o futuro. Muito obrigado. Convidamos o presidente da federação para que fique junto à mesa, o senhor Hélio Cury Filho. Registro a presença do ex-presidente da Federação Paranaense de Futebol, vice-presidente da CBF, Hélio Cury. Obrigado pela presença. Também estava conosco o vereador professor Euler, hoje licenciado, secretário municipal de esportes, estava acompanhando, a equipe da Smelge está aqui acompanhando essa tribuna livre. Os nossos cumprimentos também à equipe da Smelge e também o vereador professor Euler que passou por aqui. Cumprimento os demais representantes dos clubes do futebol amador de Curitiba. Então agora nós passamos... Temos um vídeo ainda? Então vamos passar mais um vídeo. Agora nós passamos então às saudações, questionamentos dos vereadores. Então eu peço ao vereador Leônidas Dias, vice-presidente, que assuma a presidência. Eu tenho que fazer um atendimento à imprensa. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia. Saudação a todos os presidentes dos clubes amadores de Curitiba, as presidentes dos clubes amadores de Curitiba que estão aqui nesta oportunidade, ao vice-presidente da CBF, senhor Hélio Cury, ao presidente da Federação Paranaense de Futebol, senhor Hélio Cury Filho. Minha saudação também ao meu companheiro, amigo, vereador Sidney Toalto, que desde criança e jovem somos umbilicalmente ligados ao nosso futebol amador desde o histórico do nosso pai. Com muita satisfação, sou vereador, autor da lei do dia do nosso futebol amador, que é o dia 14 de abril. Para mim é uma honra hoje estar aqui como presidente da Câmara Municipal de Curitiba, participando de tão importante tribuna que vem relacionada ao futebol amador e ao esporte amador da nossa capital. Aqui muitos
amigos de mais 20, 30 anos, e satisfação, poderia nominá-los cada um, mas tenho certeza que ao nominar aqui o nosso presidente, o abraço é extensivo a todos os demais participantes. Primeiro vereador inscrito para o uso da palavra, vereador Sidney Tualdo, do PRD. Lembrando aos vereadores e às vereadoras que o questionamento, pergunta ou saudação de até 2 minutos. Vereador, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro dizer um bom dia a todos esses meus amigos que estão aqui hoje, presidentes de clubes da Série A, Série B e Série C. Eu digo que nós, enquanto vereadores, eu como Leozinho, somos vereadores também, como outros vereadores, João das Cinco Irmãos, o Renan. Quem vive o futebol amador sabe da realidade, o vereador Nori. Então, acho que o vídeo, toda a sua fala, presidente, retratou bem o que é o futebol amador, né? Já remetendo a saldo passado, está aqui o presidente do Trieste, o Marco Azulin, onde fizemos uma campanha, inclusive na sexta-feira a fase estará indo lá com o Disque Solidariedade arrecadar, levar toda aquela quantidade de agasalhos e roupas que arrecadamos. Acho que é o futebol amador pujante, é o futebol amador forte, principalmente envolve toda a cidade de Curitiba, a região metropolitana. Então, na realidade, seria mais uma saudação, parabenizar a todos os presidentes dos clubes amadores da Série A, Série B e Série C, porque fazer futebol amador não é fácil. Cada um que está aqui hoje sabe a sua dificuldade de manter o seu clube vivo. Então, só em nome do meu mandato, do Sidney Tualdo e como presidente de Iguaçu, dizer que o futebol amador de Curitiba é o melhor futebol amador do Brasil. Então, saudar a todos aí, obrigado, presidente, pela fala e obrigado pela parceria sempre com o Iguaçu e com os clubes amadores. Viva o futebol amador de Curitiba. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sidney Tualdo. Próxima vereadora inscrita, vereadora delegada Tatiana, do União. Com a palavra, vereadora. Bom dia a todos, senhores vereadores. Bom dia, vereador Leônidas. Primeiramente, gostaria de parabenizar por essa tribuna, por essa importância desse tema que fomenta o esporte, que fomenta a disciplina, que fomenta a economia, como bem trouxe aqui, né, o senhor presidente que foi ouvido. E gostaria de fazer uma pergunta, não sei se existe conhecimento na resposta, mas o poder público, quando nós tratamos, por exemplo, de uma sessão, quando a prefeitura, por exemplo, cede um espaço para que aquela ONG, aquela OCIP, né, do futebol amador use aquele espaço por uma concessão de 20 anos, de 10, de 30, para fazer investimento nesse local. A próprio órgão cedente, nesse exemplo a prefeitura, eles podem fazer investimento ou a partir do momento que há a concessão, apenas o Instituto pode fazer o investimento? Não sei se eu me fiz entender na pergunta, mas isso é uma coisa que eu tenho uma curiosidade, porque eu também apoio o Palmeirinha e gostaria muito de saber se eu devo, né, a prefeitura poderia investir no espaço que já está em concessão por 20, 30 anos para a ONG. Obrigado e parabéns pelo trabalho, pela vivacidade com que o senhor fala, o senhor e sua equipe. Obrigado e parabéns. Obrigado, vereadora delegada Tatiana. Próximo vereador inscrito, vereador presidente Tico Kuzma, PSD. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente Leônidas. Cumprimento mais uma vez o presidente Hélio Cury e demais pessoal da federação, dos clubes amadores aqui. Cumprimentar pelo trabalho, importante mostrar esses números. Na verdade, a gente às vezes quando fala, né, de futebol amador, de federação paranaense de futebol, não tem ideia do tamanho dos números das pessoas envolvidas, da geração de emprego, da oportunidade pro futebol amador, da oportunidade para as crianças que fazem um trabalho nesses clubes também, das escolinhas, do juvenil, enfim, tudo que está envolvido no futebol amador. Então, cumprimento a federação por estar à frente desses clubes, por apoiar esses clubes amadores que estão aqui representados. É muito importante para a nossa cidade que esse trabalho continue sendo feito. Tem o apoio dos vereadores, nós fazemos emendas todos os anos também para a questão do transporte, para ajudar no futebol amador, continuaremos ajudando nesse sentido, que é da forma que nós conseguimos ajudar, e dizer assim que esse ano é um ano muito especial também, por ser bairrista, né, os vereadores estarem nos bairros também. Então, é um ano que eu estou dividido, senhor presidente. Então, eu torcendo para o Grêmio Ipiranga na Série A, para o Novo Mundo e para o Capão Raso. Torço para os três, mas torço para o futebol amador, torço para o melhor futebol, para que cada vez mais nós tenhamos
diversões, né, nos espaços e nos clubes. E uma pergunta, acho que é importante também falar de torcedor, como está o planejamento da federação? A gente ouviu falar um pouquinho, talvez na imprensa, sobre o segundo semestre, termos uma Copa realizada pelos times de futebol profissional, valendo vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, o Paraná tem muito interesse nessa vaga. Eu gostaria de saber se tem algo planejado, já temos um calendário nesse sentido, e cumprimento a federação, cumprimento o ex-presidente Hélio Cury também. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora presidente da Federação Paranaense de Futebol, que irá responder os questionamentos em bloco de 3 vereadores. Agora, nesse primeiro bloco, o vereador Sidney Tualdo, a delegada Tatiana e o vereador Tico Kuzma, ao total de tempo restante de 23 minutos. Com a palavra, presidente. Mais uma vez, uma boa tarde, um bom dia a todos. Agradecer, vereador Sidney, pelas palavras, pelo apoio de sempre, né? E, enfim, por estar sempre presente com a federação e com todos os clubes do nosso futebol amador. Cara delegada, vereadora Tatiana, um bom dia, agradeço também as palavras. Quanto à questão das permissões de uso e das concessões, existia uma legislação em 2013, 2014, era uma época que eu estava na Smelge, por isso que eu tenho esse conhecimento, né? Fiquei 4 anos na Smelge, e pelo pouco que eu lembro, houve modificações, mas cabe ao permissionário e ao concessionário fazer o cuidado da área, o que não impede investimento, seja da prefeitura ou eventualmente até do governo do estado ou da União. Existem meios para isso. Então não há, até onde eu lembro, em 2014, são 10 anos de diferença, então peço escusa se eu estiver desatualizado, o pessoal da Smelge depois pode nos auxiliar quanto a isso, mas as permissões de uso, elas sim, possibilitavam investimentos, tanto os próprios, ou seja, do próprio clube, como também dos entes, em especial do município. Agradeço pela pergunta. E Tico, meu vereador Tico, nosso amigo de muito tempo, a Copa Paraná ela vai sair sim, apesar de haver as especulações quanto à não saída ou não da competição, ela será realizada em agosto, inclusive hoje estaremos encaminhando um ofício a todos os clubes da primeira e segunda divisão de profissionais, porque é uma competição facultativa, não obrigatória, né, para fazer uma pré-inscrição e a gente ter ideia de quais são os clubes que estarão realmente envolvidos nessa competição. Uma coisa muito importante é deixar claro a todos que há no Regulamento Geral de Competições da CBF, para valer a vaga da Copa do Brasil, há a obrigação de que pelo menos 4 equipes que disputaram a primeira divisão esse ano participem da competição para que ela valha a Copa do Brasil. Essa é uma condicionante não da federação, mas sim uma condicionante imposta pela própria CBF. Então, a competição irá sair. Se ela vai valer ou não a vaga na Copa do Brasil, vai depender da inscrição de pelo menos 4 clubes que disputaram a primeira divisão este ano. E agradeço mais uma vez as palavras e todo o apoio que o senhor tem dado ao nosso esporte. Obrigado, presidente Hélio. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Giorgia Prates, do PT. Com a palavra, vereadora. Obrigado, bom dia a todas, todos e todas. Eu gostaria muito de agradecer também aqui ao presidente Hélio Cury. Eu fui do esporte, né, do futebol amador lá em São Paulo, no meu tempo de adolescência, sei a dificuldade que é, né, esses times manterem, né, também para os atletas, para conseguir fazer o esporte acontecer. E muitos deles, né, dentro das periferias, e que faz uma mudança muito grande na vida das pessoas. Então, agradeço muito, né, e também é importante a gente ver agora sendo falado na Câmara, através, né, do presidente da federação, e a gente colocar esse assunto aqui para que toda a sociedade possa participar e entender tanto as dificuldades como também os avanços. Então, parabenizo por isso. Nós já tivemos algumas reuniões, né, referente ao nosso projeto de lei, que é o projeto de lei Vini Júnior, e que agora que marcou, né, a história do Brasil inteiro, que nós tivemos a primeira condenação pelo racismo no esporte. E aqui, então, ele traz aqui já um adesivo, fazendo a campanha, e que trata a Lei Vini Júnior sobre isso também. E aí gostaria só de, numa breve, né, já uma vez que nós temos a necessidade, infelizmente, de termos leis que protegem as pessoas negras contra o racismo no esporte, né, e a gente tem feito isso, tivemos, né, o caso do Franco Freitas, que foi já desde abril de 2024, e agora teve a condenação.
mas que a gente tem ainda necessidade de falarmos muito sobre isso, né? E na conversa que nós tivemos, senhor Hélio, a gente teve esse entendimento de que havia necessidade e, de acordo, o senhor tem mantido isso também. Mas gostaria de saber como que nós estamos agora colocando isso também para dentro do futebol amador, como nós estamos fazendo essa campanha, como isso pode ser também algo que a gente possa vir a somar para que cada vez mais as pessoas entendam que o racismo é crime e que a gente precisa dar esse passo de uma vez por todas. Então, também agradecendo sempre a sua colaboração e sempre, né, que a gente tem um debate a fazer, o senhor nos recebe muito bem, sempre de portas abertas. Então, agradeço por isso também. Obrigada. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Próximo vereador inscrito, vereador Renan Sesquim. Podemos, com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente Leônidas Dias. Parabenizar o vereador João das Cinco Irmãos aí pela iniciativa dessa tribuna livre. Cumprimentar nosso digníssimo presidente Hélio Cury, e cumprimentando o Tony do Olímpico, quero cumprimentar todos os representantes aqui do futebol amador de Curitiba, reforçando o que disse o nosso presidente Tico Kuzma, se a Copa Paraná realmente, né, tinha a Copa do Brasil, o nosso tricolor da Vila com certeza é favorito para levar essa vaga aí. Eu fui atleta profissional do Paraná Clube, iniciei a carreira no Curitiba, participei de todas as competições da Federação Paranaense de base e depois profissional. Fui vice-campeão paranaense em 2007 pelo Paraná Clube, perdemos para o Paranavaí, infelizmente. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero dizer que eu vi de perto, presidente, como o esporte realmente é uma ferramenta transformadora na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças. E jovens que jogaram comigo, alguns, infelizmente, uma minoria que participavam do esporte, foram pelo caminho errado, mas muitos transformaram suas vidas. Hoje tem pintor, tem médico, tem advogado, tem vereador que está aqui representando na Câmara Municipal, e deixar uma pergunta para o senhor que é a respeito das constantes brigas que a gente vê nos dias de clássico, principalmente aqui na nossa capital. Quais são as ações e quais serão as ações que a gente pode ver de perto, de que forma que a Câmara Municipal pode contribuir para que possa deixar a nossa cidade cada vez mais segura, principalmente nos clássicos aqui na nossa capital. Rapidinho, senhor presidente. Eu que acho que esse negócio de torcida única atrapalha, realmente uma burrice. E também, por último, desejar sorte aqui ao nosso novo treinador da Seleção Brasileira, o Carlos Ancelotti, que traga o Hexa para a gente. Obrigado. Obrigado, vereador Renan Sesquim. Próximo vereador inscrito, vereador Noriceto, Partido Progressistas. Muito obrigado, presidente. Cumprimentar o vereador João dos Cinco Irmãos pela iniciativa dessa tribuna livre, cumprimentar o presidente Elinho, cumprimentar o nosso sempre presidente Hélio Cury Filho, os dirigentes dos clubes que estão aqui presentes. O futebol amador da capital, como foi dito, é o melhor do Brasil. E sempre que tenho oportunidade de acompanhar, acompanho os clubes, principalmente da nossa região lá, como o União Nova Orleans, o São Brás, o Trieste, Iguaçu, do vereador Cidinho Toaldo, o Imperial também, que é na região, a Vila Sandra, e também o Capão Raso do Baldo, que foi meu colega de conselho no Curitiba, por anos, colega conselheiro do Curitiba. A minha pergunta, presidente, seria com relação ao futebol feminino paranaense. Sei que tem campeonato paranaense e sei que o São Brás, que faz parte do futebol amador, disputa o campeonato paranaense. Como que funciona essa questão? Se um clube amador quiser participar do campeonato paranaense feminino, pode se habilitar? Existe uma seletiva? Qual que é o procedimento para outro clube amador também participar do paranaense, com clubes como Curitiba, Atlético, Paraná Clube, também tem um time feminino, né? Qual seria o procedimento? Seria essa a minha pergunta. Parabéns a todos pelo grande trabalho desenvolvido. Obrigado, vereador Noriceto. Bloco de respostas, vereadora Georgia Prates, vereador Renan Sesquim e vereador Noriceto. Com a palavra, presidente da Federação, o senhor Hélio Cury Filho. Mais uma vez, bom dia, vereadora. Obrigado pelas palavras, vereadora Georgia. E, como já dito, né, a porta da federação sempre aberta a todos os parlamentares e a toda a sociedade. Quanto à questão da Lei Vini Júnior, aqui da Câmara, eu sempre digo que a federação ela estava até antes da própria lei já trabalhando essa questão do racismo com atuação muito forte, principalmente nas redes sociais e junto aos atletas, né? A gente entende que isso é algo que deve ser erradicado não só na nossa cidade, mas em todo o mundo. Nós temos várias campanhas em andamento. Algumas delas são realmente campanhas pontuais, mas que mostraram a força da nossa sociedade contra o racismo. A principal delas foi logo após aquele evento com o jogador do Clube Atlético Paranaense, vou evitar citar nomes. Já na rodada seguinte, todos conhecem 1 minuto de silêncio, nós fizemos diferente, nós fizemos 1 minuto de reflexão. Então, todos os jogos do Campeonato Paranaense seguintes àquela partida começaram com 1 minuto, entre aspas, de atraso. O jogo foi paralisado no seu começo.
os jogos noturnos, as luzes foram apagadas, realmente para que o pessoal refletisse quanto a essa questão. Teve uma aderência gigantesca da imprensa e foi reflexo disso em todo o nosso país. Além disso, nós temos agora enfrentado este problema, se assim me permite dizer, no futebol amador. Hoje, todos os clubes têm cartazes expostos nas suas sedes contra o racismo, com o número para qual você deve fazer a denúncia e também faixas em campo. Estamos aumentando, como eu falei, hoje lançando uma nova peça de campanha com a participação do Paulinho Miranda, né, ex-jogador Paraná Clube, do Atlético, e outro jogou na França e assim por diante, né, extremamente conhecido aqui na nossa cidade. Para quê? Para a gente aumentar o combate. Então, tudo que é possível da federação fazer, com a parceria dos clubes, porque o que acontece? Todos os clubes, em suas redes sociais, eles pegam as nossas postagens e reproduzem também de uma forma a incentivar o combate ao racismo. Então, tudo que é preciso ser feito, estiver dentro não só da possibilidade da federação, mas de cada um desses clubes que estão aqui, a senhora pode ter certeza que será feito. Vereador Renan, bom dia, prazer, não o conhecia ainda, desejo sucesso ao senhor. É bom ter um jovem, um ex-atleta aqui na nossa Câmara, na nossa casa, nos deixa muito feliz. A questão da violência é um problema recorrente, não só no futebol profissional, infelizmente também tem avançado no futebol amador, e nós, dentro do poder que a Constituição nos dá, que é apenas desportivo, nós temos feito tudo o que é possível. Toda e qualquer ocorrência de violência, seja em súmula, seja em relatório de delegado de jogo, seja o que venha pelas redes sociais, nós temos instaurado alguns procedimentos administrativos internos, em parceria com o nosso Tribunal de Justiça Desportivo, para que a gente possa verificar se ela realmente existiu, qual foi a potencialidade dela e quais as penas, as sanções desportivas que nós podemos tomar. Quanto à questão das brigas de rua, esse é um procedimento que cabe à Polícia Militar e à DEMAF, e aqui quero registrar que a nossa Polícia Militar, inclusive, foi elogiada no jogo da seleção pelo pessoal de segurança da CBF e da Conmebol, pela atuação que eles tiveram naquele jogo, e nos deram um retorno dizendo que realmente aqui, não que não funcione nos outros estados, mas aqui é modelo de funcionamento tanto da nossa PM como do pessoal da nossa Guarda Municipal. Então, de segurança, nós estamos bem. Talvez tenhamos que trabalhar um pouquinho mais de inteligência junto com a Secretaria de Justiça, é algo que a gente vem trabalhando, porque mais do que força, é questão de inteligência, detectar os problemas e ser preventivos e não combativos, né? Essa é a ideia. Mas é muito importante esse tema, vereador, e conte sempre com a gente. Quanto ao Gelote, eu estava lá na apresentação, tentei a 10, já que o nosso menino de ouro não vai jogar, mas ele disse que eu não tinha muita chance, não. Tá? Vamos desejar sorte à nossa seleção. É sua, aqui, vereador Noricito. Vereador Nori, mais uma vez, bom dia. Grato pelas palavras e pelo apoio. Realmente, o futebol feminino também é algo que a gente tem incentivado bastante. E a gente conseguiu agora uma autorização com a CBF de poder mesclar definitivamente os clubes amadores com os clubes profissionais femininos numa competição híbrida e mais. Nós estamos autorizados também a fazer filiações específicas só para uma competição e trazer aqueles times que não são filiados à federação para participar num primeiro momento de uma forma de fomentar o futebol feminino. Além disso, numa reforma estatutária que nós fizemos no ano passado, nós trouxemos o que a gente chama de filiação precária para o futebol feminino, onde essas equipes, obviamente que atendendo a alguns requisitos, poderão se filiar à federação para participar exclusivamente das competições femininas. Então, tudo que é possível fazer para uma maior participação feminina nas nossas competições, nós estamos fazendo, e é óbvio que talvez a gente tenha que deixar isso um pouco mais aberto, ou quem sabe dar uma divulgação maior, iremos trabalhar nisso. Obrigado pelas palavras mais uma vez, pelo incentivo e por todo o apoio que o senhor tem dado ao nosso futebol. Obrigado, presidente Hélio Cury. Concedemos, então, para o encerramento desta tribuna livre, a palavra ao vereador João das Cinco Irmãos, que fará os seus agradecimentos e considerações finais. Com a palavra, vereador.
Obrigado. Agradecer ao presidente da federação, Hélio Cury, pelo seu trabalho que tem desempenhado. A gente já observa, né? Já, como disse, está colocando ali a sua cara da nova gestão também. Está vendo todo o legado do seu pai nesse trabalho importante. Foi discutido aqui vários temas muito relevantes, em relação principalmente ao racismo. Quero fazer um questionamento em relação a isso, 2 questionamentos rápidos, na verdade, sobre o combate ao racismo. A gente está acompanhando, a legislação está avançando, né? Que bom, como temos que fazer isso cada vez mais, como diz, em pleno 2025, pessoas cometendo esse vacilo ainda que é o racismo, né? Então a gente tem que avançar, combater cada vez mais, mas no futebol amador, que foi o tema aqui hoje. O senhor já mencionou as ações que estão sendo feitas, e já apareceu algum caso agora recentemente, e como que os clubes estão preparados, caso aconteça, para estar ali fazendo, né? Caso aconteça, observe um caso de racismo. E também, uma conversa nossa lá na federação, acho que ano passado, que tivemos uma boa conversa lá, sobre projetos sociais, que de repente a federação tem algo nesse sentido, além de todo o apoio à categoria de base que já dá em todos os clubes. Foi mencionado lá uma ideia de um projeto de uma escola de arbitragem, né? Então, como é que está esse projeto? O senhor colocou, está andando, como é que está esse projeto, que de repente é interessante, né? Que sempre fala-se, sempre a escolinha do futebol, lógico, futebol, Brasil é o sonho de toda criança, né? Mas também tem muitos outros caminhos, o futebol, o jornalismo, a educação física, enfim, e a arbitragem também é uma delas, né? Então, queria saber como é que está, e já também agradeço todos os presidentes aqui de clubes, aqui um abraço, meu amigo Genivaldo, lá do Santíssima Trindade, da nossa região, grande parceiro, acompanha de perto lá o Santíssima, e todos os presidentes aqui que fazem acontecer o futebol amador da nossa cidade, junto com a federação, né? Não é à toa que que o futebol amador da nossa cidade é o melhor do país. Então, muito obrigado pela vinda aqui, né? Por estar sempre levando aí a informação e esse trabalho importante para a nossa cidade. Então, devolvemos a palavra agora ao presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho, para que faça as suas considerações finais. Obrigado, vereador Tico. Só respondendo ao meu amigo e vereador João das Cinco Irmãos, e antes de responder, desde já agradecendo o convite e a oportunidade de me trazer até a Câmara para a gente poder falar principalmente da nossa suburbana, apresentar o futebol curitibano à Câmara Municipal de Curitiba. Quanto à questão do racismo, na questão do futebol amador, os árbitros estão preparados da parte desportiva de uma vez verificado, parar a partida, suspender a partida, né? Isso daí é uma regra nossa, que vem da FIFA, e até que cesse a questão do racismo. Não havendo a possibilidade, ele vai suspender e pedir ao delegado de jogo para que chame a polícia militar. Se haverá um tempo do deslocamento, aí a gente não tem como controlar isso, mas esse seria, a princípio, a questão, até porque não temos poder de polícia para tanto, né? Quanto à questão da escola de arbitragem, esse é um projeto que a gente tem levado à CBF. Voltaremos a conversar com o presidente Samir Chaldi, que acabou de assumir e tem uma vontade muito grande de revolucionar o futebol brasileiro. Já começou, descentralizando todas as questões técnicas da CBF, né, dando liberdade de trabalho a todos. E a nossa ideia é, em parceria com a Câmara e com o município de Curitiba, fazer a primeira escola, o primeiro centro de arbitragem de arbitragem de futebol no nosso município. Esse é um projeto que a gente já tem ele pronto, a gente já conversou com o prefeito Eduardo, já conversamos na CBF, terei que renovar, mas acredito que em pequeno espaço de tempo teremos aí o primeiro centro de aprimoramento de árbitros do Brasil. Eu queria citar, antes de encerrar, um segundinho, também que nós temos uma grande parceria com a Câmara aqui, que é do futebol solidário na Arena, no final do ano. Toda a parte de arbitragem é cedida pela federação, através da sua escola. É um momento dos jovens árbitros, dos jovens aprendizes,
se colocarem a trabalhar e entenderem o funcionamento do jogo com os craques aqui desta casa, né? Temos vários craques aqui e é muito divertido participar, muito gratificante, e quem agradece essa possibilidade somos nós do futebol paranaense. Eu quero, por fim, então, agradecer mais uma vez a oportunidade e deixo por aqui as portas abertas da Federação a todos. Muito obrigado. Agradecemos a participação do presidente da Federação, Hélio Cury Filho. Convidamos o vereador João das Cinco Irmãos para que faça a entrega do diploma da participação na tribuna livre. E, na sequência, eu convido os presidentes de clube, os representantes de clube, para se dirijam à frente à Câmara para tirarmos uma foto oficial desse dia na escadaria da Câmara Municipal. Então, eu vou suspender a sessão, convido todos que vão à frente para tirarmos uma foto e, enquanto isso, nós convidamos, o cerimonial organiza para que os convidados que vão acompanhar essa sessão venham até o plenário. Suspendo a sessão.